Estou vivendo um tempo meio complicado, até mesmo tanto. Estava aqui nos brinquedinhos que eu comprei para meus filhos, sabe? Que brinquedos. Estava aqui olhando assim, pensando. Um presente que ficou a caixa e a saudade. A ideologia maior do que isso é nós sabemos que o presente de Deus, ele é persistente. O presente de Deus ainda tem validade. Que Jesus Cristo, o presente de Deus, foi entrelaçado entre os homens e se colocou a ética de a ponte da salvação. São momentos difíceis, são complicados, bastante. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que o tempo é chegado. Quando Salomão coloca a sua escritura, a sua sabedoria em cima de palavras escritas, ele começa a dizer em Eclesiastes 13 que tudo há um tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de chegar e há tempo de se afastar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E quando ele começa a dizer essas palavras em seu coração, ele vê que todo o seu reinado é em vão. E ele começa a escrever dizendo: vi que todo o trabalho do homem debaixo do sol é vaidade. Começa a ele ver que a sua atividade sexual não é mais a mesma. As 1000 mulheres não têm mais êxito para isso. Tudo na vida desgasta. O psicológico, a mente, as emoções, até mesmo a fé. Por isso que Jesus ele ora e diz: será mesmo que quando chegar ainda haverá fé na terra? Será que ainda existem homens preparados para o grande casamento? É isso que ele quis dizer. Porque o tempo vai se esgotando e desgastando as pessoas. E o tempo é o nosso inimigo. Por quê? Porque ele nos leva para junto o tribunal de Deus. Embora seja que nós temos que acelerar o tempo. O apóstolo Paulo estava falando desse tempo. Ele fala sobre o seu tempo presente, de a fazer o evangelho, a cristalizar diante dos homens e a iluminar diante da face da terra. Então Paulo começou a entender que o tempo era breve e tinha que estar correndo contra o tempo, porque sabia ele que a sua morte era breve. A pergunta que se diz sobre tudo isso: presentes que ficaram, momentos felizes que já passaram. Eu olho a cada tempo aqui, eu começo a ver que acabou. Meu filho estava ali, não está mais. Você hoje acordou e o seu dia já acabou. Não voltará mais esse dia. O que você não fez, não irá fazer novamente. Não dá mais tempo. Acabou. É uma oportunidade única que temos na vida de aproveitar os melhores momentos e acreditar que esse tempo presente é o tempo da renovação. Embora seja que nós deixamos muitas vezes esse desgaste do tempo nos atribuir maldades, sofrimento e angústia, como eu estou passando. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o tempo que Jesus chegar no trono e dizer: o que você fez? Você morreu com 40 anos, ficou na igreja 30, cortou com 10. O que você fez? O que valeu a gente amar tanto o trabalho, amar tanto a família, amar tanto o carro, e chegar no dia do tribunal de Cristo, ele perguntar: cadê as suas obras? Tem algo na Bíblia que se assusta, né? Que é algo amedrontoso. Quando o dono da vinha chega para pagar os seus servos, ele começa a olhar e dizer: ei, você, cadê o talento que eu te dei? Os que se multiplicaram foram servos fiéis, e aquele que se amedrontou não fez nada, enterrou porque tinha medo do Senhor chegar na vinha. Eu vejo, meus irmãos, que nesse dia e nessa hora vai ser um dia muito complicado. Vai ser um dia que Deus vai cobrar. Ele não quer saber: cadê minhas almas? Cadê o que você fez para mim? Isso é o que mais dói nesse evangelho podre, que não interpreta a Bíblia de forma que ela é. Falamos de salvação, falamos de bênção, falamos que é no céu, mas e as obras? E as obras de justiça? As almas salvas
O evangelismo vai ser muito tarde para se arrepender. Vai ser muito tarde para se arrepender. Porque aquele dia o Senhor virá. Embora seja que a vinha dele, ele vai com uma foice. E essa foice cortará aqueles que não deram bom fruto e jogará no fogo que nunca se apaga. Falando de fogo que nunca se apaga e do tempo, nós estamos falando no intermédio do tempo, das obras e do fogo agora, eu começo a ver, imaginar que eu estou aqui, mas tem gente gritando de dor. Essa é uma ideia absoluta que o demônio tira da sua mente, que você está tranquilo, mas tem pessoas gritando nesse exato momento. Tem pessoas gritando, queimando, 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 e aquele fogo pegando o seu corpo, sua alma, e ela gemendo de dor, querendo uma oportunidade de imaginar agora que aquela terra que ela viveu era uma ilusão. Foi tudo ilusão. Ficou seus filhos, seus parentes, ficaram a sua casa, o seu cartão de crédito, o seu Facebook e as mãozinhas no Instagram, a sua vaidade, a sua beleza. Eu sou o que sou, eu tenho dinheiro, tenho casa. Aquele rico também tinha tudo. Lázaro não tinha nada, mas tinha tudo. E o rico tinha tudo e não tinha nada. Então, o que se refere a isso? O fogo. Então nós estamos falando de um presente que se passa, de um tempo que deve ser feito e do fogo da eternidade. Nós estamos falando de algo que nós vamos queimar para sempre. Nós não vai sair de lá. Eu quero que, irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês. Por que eu falo disso? Porque eu fui no inferno. Eu fui lá. Em 98 eu fui lá de overdose. Eu sei o que é lugar. Eu sei o que é ali. Então, irmãos, eu digo a vocês com toda a sobriedade. Vocês não sabem, a humanidade não sabe o que espera ela. Eu vejo, às vezes, o carro passando aqui, eu falo, meu Deus, por isso que a Bíblia fala, eu tolo, louco, né? Louco, você é louco. Louco. Tenho apartamento, tenho dinheiro, tenho uma comida, tenho um armário cheio de comida, carne na geladeira. Louco, você é louco. Você tá ficando louco. Eu acho que é o próprio Espírito Santo que fala isso. Louco, nessa mesma noite te pedirão a tua alma. E quem te pede a tua alma? E para quem irá? E quem levará? O que adianta querer matar o próximo, querer zombar do próximo, querer condenar, querer fazer... O que adianta? O que adianta este mundo, meus irmãos? Sendo que eles vão vir buscar nossa alma e eles estão babando por isso. E olha, meus irmãos, a loucura que é o ser humano. Irmão, nós estamos a cada dia mais hipnotizados com essa desgraça de vida. É uma desgraça, essa vida. É uma desgraça. Ela engana. A sua vida não é aqui. A sua vida é na eternidade. É na eternidade a sua vida. Para de achar que você vai morrer. Meu Deus do céu. Você vai... Acorda. Olha pra mim. Você vai morrer, poxa. Você parou pra pensar que um dia será velado? Como você velou seu pai, seu avô, o que seja? Você não sabe que um dia a sua carne vai cair? Que essa vaidade toda vai apodrecer naquele caixão de madeira junto com os baratas e a sua alma será descolada do corpo. Por que vocês não conseguem pensar nisso? Só viver. É isso. Ah, eu sou homem de Deus. Mentir. Imagina. Abrir uma igreja. Revelar em nome de Deus se Deus não revelou. Imagina isso. A humanidade está em perigo e só vai saber do perigo quando estiver perto da morte. Eu tenho um vídeo, mas eu não passei esse vídeo porque eu acho que esse vídeo ele não compete, vou colocar assim, melhor dizendo, para crianças que me assistem e tal. Os caras levou um rapaz no tribunal do crime. Esse vídeo chegou para mim. Ele tinha matado um pai de um irmão da facção aqui em São Paulo há 20 anos atrás. O cara que estava preso era filho desse senhor que morreu através desse cara. Ele saiu da cadeia e levou esse cara para o tribunal. Levaram ele no mato. Escuta aqui. Pegaram uma faca desse tamanho. Irmão. Uma faca assim, ó. Começaram. A primeira facada que ele leva no peito. Você sabe o que ele fala? Sabe o que ele fala?
Jesus me perdoa todos os meus pecados, Jesus. E ele levanta a cara. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa, leva minha alma, não leva minha parte. O cara falou isso antes das facadas. No meio das facadas, ele pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo para Jesus não levar a alma dele para o inferno. Então, naquele momento, vai ser a hora que você vai acordar. Será que é nessa hora que você estiver lá entubado no hospital, ou que você estiver levando umas facadas, quem sabe, não sabemos, ou de AIDS, ou de câncer, ou atropelado, é nessa hora que você vai acordar? É nessa hora que você vai parar a pensar e falar, poxa, por que eu fico criticando meu irmão? Por que eu bloqueei aquela pessoa do WhatsApp? Por que eu tento se aproximar do meu inimigo? Por que eu não tenho mais misericórdia, não tenho mais longanimidade? Então, fica as palavras aí. Fica as palavras do tempo, dos presentes que se acabam e da eternidade, que é um fato verídico. Não é de brincadeira. Vocês que ficam aí pondo pastor, não sei o quê, vocês abrem um canal no YouTube. Olha o perigo que vocês fazem. Vocês abrem um canal no YouTube e colocam pastor. Gente, você sabe o que é um pastor, cara? Se você soubesse o que é um pastor, cara, o pastor, ele, quando ele se habilita a ser pastor, ele já perdeu a vida, porque ele vai ter que morrer pelas ovelhas. Como eu morro mesmo, vocês sabem, eu sou bigodão mesmo, eu não tô nem aí com nada, meu irmão. Com nada, meu irmão. Entrei no fuzil 3 vezes, pelo Ângelo, pelo Jota e pelo Pedrinho Matador. E entro de novo se precisar. Tô nem aí. Quando eu falei para aquele criminoso com o fuzil na mão, falando que ia matar, eu vou lá na clínica e vou matar. Eu falei, ó, é o seguinte, pode vir, eu vou estar na frente. Você vai acertar eu do fuzil, você vai matar um homem de Deus. Porque o pastor, o cara no outro dia ligou para mim, falou, pô, você é 1000 graus, hein, mano. Nunca vi um pastor falar isso. Então, tipo assim, eu enfrentei a morte lá naquela clínica. O cara que é pro Tribunal do Crime, na Baixada Santista, várias situações. Eu aqui, ó. Luciano é testemunha. E aí, irmão, é o seguinte, não vai matar o cara, não. Não. O cara tá aqui, tá sendo cuidado. Não, pode invadir a chácara. Se invadir a chácara também vai ter ideia dele. É, meu irmão. Quantas vidas eu enfrentei a morte para salvá-las? Só um minutinho. Quantas vidas, meu irmão? Quantas vidas? O Ângelo, que era de uma facção criminosa, tentaram matar o Ângelo. Falei com o rapaz lá de Ribeirão. Quantas pessoas, criminoso, que se olhar assim e falar assim, se ele falar assim, ó, pega lá, 10 caras vêm de carro que você quase. Eu bati de frente. Falei, não, eu sou o pastor das ovelhas. Nas minhas ovelhas ninguém mexe. Então, o que acontece? Nós estamos numa... Eu estava vendo os meninos batizar lá, eu achei muito interessante. Até falei pro Paulo isso. Eu mandei um áudio lá. Eu achei muito interessante. Muito. Eu estava aqui, chorando assim nessa mesa, diante de Deus. Tava aqui, ó, cabeça assim. Aí eles mandaram o vídeo, os vídeos da Mamitex, e eles entregando lá, trabalho nas favelinhas lá. Eu falei pro Paulo assim, Paulo, vocês estão indo embora, vocês estão indo pro céu. A maior virtude de um ser humano nessa terra não é passar na USP como médico, não é ganhar um doutorado, não é ganhar na Mega Sena, não. É ter o nome escrito no livro da vida. O livro que chegará junto com o livro das obras, que o anjo vai ver e vai ver seu nome lá. Isso é o mais importante de todas as coisas do céu, da terra, do infinito. Porque nesse dia, você nunca vai mais chorar. Você nunca mais vai sofrer. Você vai cantar para sempre diante dos querubins e serafins, diante do trono de Deus. Você tem noção isso? Que vocês nunca vão mais chorar, não vai ter mais trabalho, não vai ter mais nada. O trabalho cessaram. Acabou. Não tem mais choro. Não tem mais... precisa trabalhar de manhã para
Não tem mais isso, não tem mais carro, não tem mais WhatsApp, não tem Facebook, não tem mais falsos, não tem mais ignorantes, porque esses todos vão ser lançados no fogo. Deus vai repartir os falsos, ignorantes, depravados, mentirosos, incrédulos, tudo vai ser repartido. Não vai junto conosco. Vamos à separação. O joio e o trigo vai separar. Então lá não tem disse-me-disse no céu. Só pessoas que viveram aqui na terra, que se converteram seus corações através de ações, obras de justiça e também solenidade espiritual em mente física e também psicológica. Por quê? Porque a fé, ela também limita no psicológico. E o psicológico limita na fé. Se você não crê, você não aumenta a sua fé. A Bíblia diz, crê. O crer é psicológico. Para aumentar a sua fé, eu tenho que crer. Isso vem na mente. Então, o que eu digo a vocês? O que eu digo a vocês? Vocês vão se salvar. Cuida da sua alma. Cuida da sua alma enquanto ainda há tempo de zelar por ela. Quando aquele rico tenta voltar, mandar um recado que está queimando, ele sabe que não vai sair mais de lá. E ele pensa nos irmãos deles que estão na terra. E o mais engraçado, o mais tenebroso é que a Bíblia diz que no inferno não há obras, ou seja, a morte não tem como mostrar para Deus que você se arrependeu. Então é só enquanto você viver. Eu, apenas uma história. Pastor Júlio, morreu, acabou. Pelé foi uma história. Silvio Santos, acabou. É apenas uma história. Vai ficar tudo aqui. É isso que vocês têm que pôr em mente. Se a Cleide pensasse assim, você acha que ela teria feito aquilo? Não, vamos atribuir à igreja, vamos tentar fazer algo para orar para o pastor, vamos tentar fazer alguma coisa. Não. Quebrou os cartões da igreja, amaldiçoou o financeiro e vazou fora. Outros obreiros que fizeram. Por quê? Porque quando alguém está deficiente, se mesmo se tiver, por que nós vamos ajudar, meus irmãos? Curar o enfermo. Porque eles, a Bíblia fala, livrando eles do fogo. Porque os que caíram são soldados que vão para o fogo. E nós não podemos deixar eles caírem para o fogo. Nós temos que ajudá-los. O que a Bíblia fala? Jesus largou 99 porque não está perdido. Olha que a igreja SA fez os obreiros falsos que tinham. Eles não têm o Espírito Santo, eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem, não vamos deixar o nosso pastor ir para o inferno, não. Não vamos deixar, não, o nosso pastor Júlio para o inferno, não. Amém, meus? Essa é a palavra que hoje eu tenho para vocês. Beijo no coração, obrigado a todos que estão orando pela minha vida. E são as palavras que Deus manda encerrar. Lembrando, usa de misericórdia, para que um dia Deus tiver misericórdia de você. Você é especial, olha para mim aqui. Olha para mim! Olha para mim! Eu acredito em vocês. Vocês são mais que vencedores. Então se esforce, tenha bom ânimo. Deus não vai abandonar vocês. Se esforce. Não desista. Em nome de Jesus. Eu acredito em vocês. Vocês vão conseguir chegar lá. Vocês vão conseguir chegar naquela cidade lá. Você tem que entrar naquela cidade lá. Esse é o objetivo. Não olhe para trás. Deus abençoe. Paz.